Amém. O Senhor é bom. Estava ali sentada pensando, eu falei, meu Deus, eu acho que me dá mais frio na barriga ministrar aqui do que ministrar fora. Mas é sempre uma alegria poder compartilhar algo da parte do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça aonde você está. Quero dirigir uma palavra de oração ao Senhor nessa noite. Senhor, Tu és bem-vindo, Deus, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso coração. Senhor, eu Te dou total liberdade nesse lugar, Deus. Eu Te dou total liberdade na minha vida, no meu coração, para compartilhar, Senhor, as verdades que Tu tens preparado, Senhor, separado para nós nessa noite. Senhor, que seja um tempo onde nosso coração seja abençoado pelas verdades que saem da Tua boca, Senhor. Que seja um tempo de despertamento do coração da Tua igreja. Que seja um tempo, Senhor, onde possamos sair daqui com uma semente de vida que vai gerar fruto, Senhor, no nosso coração. Desde já, Senhor, eu Te agradeço, eu Te louvo, Senhor, por essa casa. Eu Te louvo por cada vida que está aqui hoje. E eu sei, Deus, que cada pessoa que está aqui não está aqui por acaso. Eu sei, Senhor, que Tu preparastes esse momento, Tu preparastes essa noite para que algo aconteça em cada coração. Por isso eu peço, vai além de mim, vai além das minhas palavras, vai além da minha habilidade de comunicação. E aprofunda, Senhor, e desperta, Senhor, e ativa o espírito de cada um que está aqui nessa noite. É o que eu Te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Eu estava ali orando e buscando discernir algumas coisas. Na verdade, eu queria compartilhar tantas coisas com vocês essa noite. E eu não gosto quando eu estou nesse ponto. Não gosto de querer falar muitas coisas. Gosto quando eu sei exatamente o que eu tenho que falar. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você rapidamente. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19. Essa palavra tem ardido no meu coração nesses dias. Na verdade, eu posso dizer que há alguns meses o Senhor tem falado comigo a respeito das palavras proféticas que o Senhor tem liberado sobre essa casa, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. E quem tem vindo na casa de oração, eu tenho buscado desafiar algumas coisas serem ativadas no Espírito. E eu quero que isso aconteça com você hoje. Amém? Eu quero que algumas coisas sejam ativadas no seu Espírito. E a palavra de Deus declara assim. Aqui é o apóstolo Pedro. Esse homem tão admirável, eu posso dizer assim. Um homem que caminhou com o Senhor, que teve... Acho que as experiências mais doidas com Jesus foram com Pedro. Pedro era um homem apaixonado por Jesus, intenso. Eu acho que ele era dramático até. Eu imagino que Pedro era aquele, sabe, que ele vivia intensamente todas as experiências que ele tinha com Jesus. Aquele que eu brinco que lambe o prato, sabe, para não deixar nada, perder nada. Esse era Pedro. Pedro amava a companhia do Senhor Jesus e foi amor à primeira vista. Quando ele encontrou Jesus naquela praia, seu coração foi rapidamente ligado ao coração do Senhor. E ele quis abrir mão da sua vida e passar a seguir Jesus e ser dele, então, o seu discípulo, e aprender com o Senhor todas as coisas. E aqui é o apóstolo Pedro, que ele está trazendo uma instrução, e ele diz
assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui Pedro estava falando que as palavras que são declaradas da boca do Senhor a nosso respeito, a respeito da sua igreja, a respeito da sua vida, elas seriam como uma candeia que se acenderia em dias tenebrosos. E é interessante porque se você vai ao original da palavra candeia, ele diz exatamente assim: é semelhante a um olho que mostra ao corpo qual é o caminho. Pedro está nos ensinando que a palavra profética de Deus, ela nos mostra o caminho que nós precisamos caminhar nos dias tenebrosos, nos dias escuros, nos dias maus, nos dias difíceis. Quando você vai para o original da palavra tenebroso, eu acho legal porque ele fala quando as coisas se tornam sem brilho. Sabe, existem momentos na nossa caminhada cristã que parece que a gente esquece de algumas coisas, a gente esquece daquilo que o Senhor falou a nosso respeito. A gente parece que o brilho das promessas, parece que eles começam a ofuscar mediante as situações que estamos vivendo. Parece que as coisas começam, sabe, perder o sabor, o entusiasmo, a alegria, a paixão, a disposição, sabe, aquele anseio de viver o que Deus falou. E aqui Pedro, ele está falando: quando você estiver passando por esses dias na sua vida, existe algo que vai se tornar a luz que vai acender dentro do seu coração, e ela vai te abrir um caminho quando faltar esperança, quando você não estiver animado, quando você não crer mais, quando as circunstâncias fizerem você acreditar que aquilo que você espera não vai se cumprir. Ele disse: a palavra profética, ela vai ser como uma candeia quando você relembrar. Sabe aquele texto? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você começar a lembrar das coisas que foram ditas pelo Senhor a seu respeito, quando você começar a voltar para as coisas que te dão esperança, para as verdades que o Senhor fala a teu respeito, essas palavras serão como um caminho que vai abrir no momento aonde as coisas se ofuscam, perdem o brilho, perdem a beleza. E ele diz assim: até que o dia clareie. Ele não diz que no momento que você relembrar dessas palavras, instantaneamente o seu coração será animado, instantaneamente as coisas serão transformadas. Não, ele diz assim: essas palavras serão como uma candeia, até que o dia clareie, até que as coisas comecem a mudar a forma de você enxergar, e nasça dentro do seu coração a estrela da alva, que é Jesus. Até que no meio dessa situação, a visão de Jesus a seu respeito seja descortinada, até que Jesus nasça, até que as verdades que Ele fala sobre você nasçam no seu coração. E eu tenho entendido, eu quero que você abra comigo no texto de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18 e 19. Aqui é o apóstolo Paulo ensinando seu filho amado Timóteo, esse discípulo tão precioso que ele viu crescer,
que ele ensinou as coisas e a vida de Deus. E eu acho muito legal porque aqui Paulo está trazendo uma instrução quando Timóteo já era pastor em Éfeso. E ele diz: se eu puder te ensinar alguma coisa, eu quero te dar uma chave. E ele diz assim: esse é o dever que eu te encarrego, ó meu filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, e ele está dizendo: vão existir momentos na sua vida onde você vai ter que combater, lutar, crer, até que as palavras proféticas do Senhor se cumpram na sua vida, até que aquilo que Deus falou sobre a sua vida se estabeleça. Talvez você chegou aqui e você já pode ter ouvido várias palavras da parte de Deus sobre a restauração do seu casamento. E você pode olhar para esse momento onde você diz: uau, eu estou no meio de um dia tenebroso. Eu estou vivendo dias onde, se eu olhar, está tudo errado. Está tudo sujo, está tudo perdido, está tudo sem esperança. Mas o Senhor diz: até que. Sabe, a gente não permanece na presença do Senhor e a gente não crê enquanto as coisas estão bem. A gente crê até que elas sejam transformadas. Porque se existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele vela pelo cumprimento das suas palavras. Se Deus falou isso sobre a sua vida, sobre o seu casamento, porque a palavra de Deus fala que Deus abomina o divórcio. Talvez você possa olhar e dizer assim: não, mas eu nunca recebi uma palavra profética de um homem. Uma das coisas que eu gosto de ensinar muito... Nossa, gente, que feio, eu nem trouxe minha Bíblia hoje, eu estou com ela no tablet, mas eu gosto de pegar a Bíblia e dizer: a palavra profética que você precisa está na palavra de Deus. Porque não existe profecia mais suprema e mais excelente do que a palavra de Deus. Então todas as verdades que a palavra de Deus fala a seu respeito são palavras proféticas que Deus tem sobre você e sobre a sua casa. Se a palavra de Deus fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a palavra de Deus fala que Deus abomina o divórcio, porque aquilo que Deus uniu jamais separe o homem, quer dizer que existe uma promessa. Se a palavra de Deus fala que Deus é a terceira pessoa do cordão de 3 dobras do seu casamento, quer dizer que o Senhor está junto nesse negócio e as coisas que Deus prometeu vão se cumprir. Aí quando você começa a pensar nisso: tá, eu não estou com problema no meu casamento, mas eu estou com problema com os meus filhos. Eu estou com dificuldade de relacionamento. Aí eu lembro da palavra profética que diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu começo a dizer: Senhor, o meu relacionamento com os meus filhos vai ser restaurado, porque existe uma palavra de Deus sobre a minha casa, e eu creio nisso, e eu começo a declarar as verdades de Deus até que haja o cumprimento. É muito fácil crer nas verdades de Deus a nosso respeito e crer nas coisas que Deus fala sobre nós quando as coisas estão indo bem. Mas e no dia mau? E no dia que o seu coração está desacreditado? Talvez você olhe e diz: ah, só eu passo por isso. Não. Eu tive momentos na minha vida de muita descredibilidade a respeito daquilo que Deus falou. Inclusive eu estava compartilhando agora em Florianópolis, quando eu estive ministrando. Um dia antes de eu ir para Floripa, o Senhor me
permitiu encontrar um blog que eu escrevia. E eu falei, meu Deus, tem palavras naquele blog do ano de 2016, eu acho. E antes disso até, não, 2006, perdão. Eu sou velha. E eu comecei a ler as minhas declarações naquele lugar. E eu me deparei com um dos textos que eu escrevi, testemunhando a respeito talvez da fase mais tenebrosa da minha vida, da fase mais difícil de crer. Eu lembro que eu questionei se o entendimento do chamado de Deus na minha vida era um autoconvencimento meu. Sabe quando você está naquela crise que você pensa assim, será que não fui eu que entendi errado? Será que aquilo que eu acredito não é algo que é fruto da minha cabeça? Ou porque as pessoas ficam falando algo, dizendo que Deus tem um plano na sua vida, porque Deus vai te usar. E eu entrei numa fase de tanta escuridão, que eu lembro que existiam momentos na minha vida que eu dizia para o Senhor, Senhor, eu estou tão perdida. Eu estou tão perdida a respeito do que o Senhor tem sobre a minha vida. Se o Senhor tem algo para mim, eu preciso que o Senhor me dê alguma luz. E é tão engraçado, porque a luz que sempre sustentou o chamado de Deus na minha vida não foram meus sentimentos, não foram as circunstâncias, não foram as pessoas, mas foram as palavras proféticas. Elas eram como uma candeia que se acendia. E nesses momentos o Senhor dizia, lembra que eu te falei isso? E Deus me fazia voltar a palavras que no meu devocional às vezes o Senhor tinha liberado no meu coração. Que em momentos difíceis às vezes Deus usava a vida de alguém para trazer uma palavra de fôlego de vida, sabe aquela... Tá bom, calma, vai dar tudo certo. Parecia que Deus vinha com pequenos refrescos. E eu olhava para aquilo e dizia, uau, como Pedro diz. Em 2 Pedro ele fala assim, e fazeis bem em atendê-las. A palavra atendê-las no original significa trazer um navio à terra e simplesmente atracar. E fazeis bem em prestar atenção em como você vai fazer para chegar ao seu destino. E Deus sempre me relembrava das coisas que Deus tinha falado. E Ele dizia, eu quero trazer a memória. Porque quando você se agarrar a essas verdades, quando você prestar atenção naquilo que eu falo sobre você, quando você crer na minha palavra, isso vai fazer com que você atraque o seu navio no seu destino. Se você não cuidar daquilo que eu tenho falado, e você olhar para as circunstâncias e olhar para as situações, elas vão roubar a sua fé. Elas vão roubar a sua esperança. E elas vão macular o seu destino. Talvez você chegou nesse lugar hoje e você precisa ser lembrado do que Deus falou sobre você. Você precisa ser relembrado das verdades de Deus na sua vida. Você não é o que a circunstância diz. Você não é o que os seus sentimentos falam para você. Porque enganoso é o coração do homem. O nosso coração, ele boicota os planos de Deus. Ele rouba as verdades de Deus de nós. Por isso que a palavra de Deus diz, quem o conhecerá? O Senhor responde, eu o Senhor. Eu conheço.
o coração. Eu esquadrinho o coração do homem. Eu sei o que está aí dentro. Eu sei as coisas que fazem você se auto-sabotar. Eu sei as crenças limitantes que fazem você pensar que o seu tempo acabou, ou que as coisas que eu prometi não vão se cumprir, ou que não vai mais ser como era antes, ou sabe Deus o que é que pode passar na sua cabeça no momento da sua crise. Mas o Senhor fala: eu sou o Senhor que esquadrinha o coração, e eu sei o que passa dentro do seu coração. Mas Jeremias também fala que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e esperança. Sabe, são pensamentos que nos fazem provar e chegar ao destino que Deus tem para as nossas vidas. E aqui eu quero dizer para você, nós passamos por anos muito difíceis. Foram 2 anos de pandemia, 2 anos de instabilidade, 2 anos que a nossa alma manifestou talvez os nossos piores pesadelos e mostrou para nós quantas coisas talvez ainda existiam dentro do nosso coração. E aí houve isolamento, houve aproveitamento do reino das trevas. E no meio de todas essas coisas, eu percebo no meu espírito que muitos ficaram confusos a respeito do seu destino, a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. E o que eu tenho entendido no meu coração nesse tempo, que é tempo de lembrar, é tempo de recordar o que o Senhor falou, e é tempo de se agarrar. Sabe, ninguém vai lutar o seu combate, cada um luta o seu. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, eu corri a carreira que me foi proposta. E hoje eu percebo no meu espírito a palavra da pastora Velma no aniversário foi: esforça-te, levanta, esforça-te. Sabe, quando o Senhor diz combate o bom combate, quer dizer que a guerra não terminou. Enquanto houver vida em você, os planos de Deus ainda estão vivos na sua vida. Ainda há tempo de conquistar as coisas que Deus falou a teu respeito. Se você entrou nesse lugar e existem sonhos na sua vida que morreram, situações que fizeram você abrir mão de coisas que antes traziam esperança ao seu coração, traziam um senso de significado, de destino, não é porque os dias estão maus que quer dizer que acabou aqui. Os dias podem ficar maus, e tudo bem, porque o Senhor passa pelo vale da sombra da morte conosco, e Ele nos leva a um lugar de águas tranquilas. Essa é a verdade da sua vida. Não interessa onde você está, não é o seu ponto final. O seu ponto final é em lugares de descanso, águas tranquilas, com mesas de comunhão preparadas para você diante do seu inimigo. Esse é o seu ponto de destino. É quando o Senhor diz: você chegou neste lugar. Mas até que o dia clareie, eu faço o quê? Eu acendo a candeia. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras sobre mim. Eu quero que você abra comigo em Jeremias, no capítulo 15, o versículo 16. Olha que verdade linda.
que eu quero liberar sobre você hoje. A palavra de Deus diz assim: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo eu pus para dentro. Eu acolhi no meu coração. Eu disse: eu quero que isso faça parte de quem eu sou. E elas foram gozo e alegria para o meu coração. Aquilo que Deus diz a teu respeito, aquilo que Deus diz sobre a sua casa, aquilo que Deus diz sobre o seu ministério, aquilo que Deus diz sobre as suas finanças, são essas as palavras que você tem que comer, que você tem que se alimentar diariamente. Por isso que Jesus, nos ensina tanto sobre a questão de meditarmos nas palavras. Se as minhas palavras permanecerem em vós, Ele fala sobre isso: pedis o que quiserdes e se cumprirá. Quando Deus fala com Josué, Ele diz: medita nesse livro de dia e de noite. Existe um segredo sobre as palavras de Deus nas nossas vidas. Elas são a candeia em dias tenebrosos. Elas apontam o caminho para o seu destino. Se você não tiver palavra, você não tem destino. A palavra de Deus fala que por falta de profecia o povo se perde, porque ele não tem o que aponta o caminho. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe qual é o lugar que ele precisa chegar. Se você não souber o que Deus fala sobre você, você não sabe nem qual é o combate que você tem que combater. Se você não souber o que Deus fala sobre as suas finanças, você nem sabe sobre o que você vai lutar. Se você não souber o que Deus fala sobre o seu casamento, você nem sabe que combate você vai combater. Sobre os seus filhos, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu coração. Agora, quando eu pego as verdades de Deus, as palavras dele, e eu encho o meu coração das palavras do Senhor, elas são essa luz que acende no meu espírito. Pessoa nenhuma vai te levar para seu destino. Ninguém vai. Oportunidade de trabalho nenhuma vai te levar para o seu destino. Mudança de cidade para fugir das circunstâncias não vai te levar para o seu destino. O Senhor vai te levar para o seu destino, porque é Ele que sabe o lugar que Ele tem preparado para você. Por isso que para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa saber o que Ele tem para você. Porque essas palavras guardarão o seu coração, guardarão a sua vida, guiarão as suas escolhas, conservarão a sua fé. Porque nem sempre as coisas vão animar você. Nem sempre vai ser divertido. Tem momentos que é bem angustiante. Tem momentos que é bem desafiador. Tem momentos que não está nada legal. Às vezes eu digo para Jesus: dá para brincar outra brincadeira, porque essa não está legal. Não está divertido passar por isso. Mas aí eu acolho as verdades de Deus. Eu como as palavras dele. E elas são esperança para o meu coração. Efésios fala que todo cristão precisaria conhecer a esperança do seu chamamento. E todos os dias que eu oro por essa casa, eu oro essa palavra. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento. Ilumine os olhos do seu entendimento.
para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, a sua riqueza em Cristo Jesus. Eu oro para que você entenda para o que Deus te criou, qual é o propósito de Deus na sua vida, para que você conclua a corrida que está sendo proposta pelo Senhor na sua vida. Eu oro para que você seja despertado, ativado no seu espírito, e para que você se agarre às promessas do Senhor, para que você não abra mão por nada, por nada. E nessa noite, eu já estou concluindo. Eu quero que no lugar que você está, você curve a sua cabeça. Eu quero que você feche os seus olhos. Alguns precisam ser lembrados. Existia uma ordem de profetas que a sua função era relembrar as palavras proféticas. Era relembrar aquilo que Deus falou. Porque o que nos dá esperança, o que aquece o nosso coração, não é autoconvencimento, mas é lançar a fé sobre as palavras do Senhor, sobre as tuas palavras. Eu coloco o meu destino sobre as tuas palavras. Eu coloco o meu coração sobre as tuas palavras. Eu coloco os meus sentimentos sobre as tuas palavras. Estava compartilhando essa semana que por muitos anos na minha vida eu cantei uma música que ela fala uma frase que eu acho que às vezes eu nunca vou conseguir expressar em palavras o quão profunda foi a revelação de Deus no meu espírito. Que ela fala: basta uma palavra sua. E por muitos momentos na minha vida cristã, eu me encontrava em lugares onde eu dizia: basta uma palavra. Eu só preciso de uma palavra, porque sobre a tua palavra, porque aquilo que tu falar, aquilo que tu disser, põe fim ao caos, ilumina os olhos do meu entendimento no meio dessa situação. Senhor, e nessa noite, eu clamo para que no espírito de cada um deles seja liberada uma palavra de esperança, uma palavra que lembre quem eles são, as promessas, as palavras, Senhor. Que lembre, Senhor, aquilo que tu falas. Corações que precisam ser reativados no Espírito. Corações que precisam ser lembrados da sua identidade, do seu destino. Nós não somos o que as circunstâncias dizem. Nós somos aquilo que tu falas sobre nós. Nós somos as verdades que tu falas sobre nós.
Alguns precisam ser relembrados, porque sem esperança, sem palavra não existe fé, não existe esperança. E nessa noite eu clamo, Senhor, que Tu vás além, Senhor, além daquilo que eu estou falando. Que Tu entre, Senhor, no profundo do coração, reafirmando, confirmando, relembrando, reativando, convidando mais uma vez a fazer parte, a entrar naquilo que Tu tens, porque Tu não terminastes ainda. Senhor, Tu não concluístes aquilo que Tu começastes em nós, e nós pararemos apenas quando aquilo que Tu falaste sobre nós se cumprir. Permaneceremos, Senhor, até que as Tuas verdades, até que a Tua vida, até que os Teus pensamentos, até que aquilo que Tu declaras sobre quem somos, para onde estamos indo e aquilo que iremos conquistar, se materialize nas nossas vidas. Isso é viver por fé, isso é viver confiando num Deus que sabe o que Ele pensa a nosso respeito. E eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar nessa noite. E nós vamos entoar um cântico nessa noite. E se você sentir no teu espírito que você precisa dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero sair daqui reativado, eu quero sair daqui com o meu coração mais uma vez incendiado pelas verdades que Tu falas sobre mim, eu quero te convidar a dar um passo de fé e sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque nós queremos orar com você, porque eu entendo no meu espírito que alguns tentaram fazer lugar de habitação num lugar que era um lugar de passagem, fizeram uma habitação no meio de um caminho pedregoso que tem roubado a esperança e a alegria. E o Senhor diz: vem, porque a nossa caminhada não terminou ainda. O que eu tenho para você é um lugar de pastos verdejantes, é um lugar de mesa de deleite. Por isso, nessa noite, se você precisa desse momento com o Senhor, é entre você e o Senhor nessa noite. É tempo do seu altar, é tempo de você voltar, é tempo de você dizer sim mais uma vez para aquilo que o Senhor fala, para aquilo que o Senhor te chama. Por isso, nessa noite, Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós vamos orar com você nessa noite, em nome de Jesus.